11 de novembro de 1918, 11 horas da manhã. O armistício é assinado. A Grande Guerra terminou. 10 milhões de soldados mortos, impérios desmoronados, uma geração inteira destruída. Mas os canhões silenciaram sobre um continente que não estava curado, estava apenas exausto. O mundo que emergiu daquele conflito não era um mundo em paz, era um mundo ressentido, falido e prestes a explodir novamente. A Segunda Guerra Mundial não começou em 1939. Ela começou no momento em que as potências vencedoras acreditaram que punir seria o mesmo que resolver. Versalhes, 28 de junho de 1919. O Tratado de Versalhes não foi um acordo de paz, foi um ultimato de vingança. A Alemanha perdeu 13% do seu território, todas as colônias. O exército foi limitado a 100 mil homens e recebeu uma conta: 132 bilhões de marcos ouro em reparações de guerra, o equivalente a 342 bilhões de dólares hoje. A economia alemã não suportaria, o povo alemão não aceitaria, mas ninguém perguntou. E não foi só a Alemanha, a Europa inteira saiu despedaçada. 4 impérios ruíram: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Fronteiras foram redesenhadas em Paris por diplomatas que nunca tinham pisado naquelas regiões. Povos foram divididos, minorias foram ignoradas. A promessa era nunca mais, mas o que foi construído em Versalhes era apenas o prólogo de outra tragédia. 1923. A hiperinflação alemã atinge seu pico. $1 vale 4,2 trilhões de marcos. 1929, a Bolsa de Nova York quebra. A Grande Depressão varre o planeta. 30 milhões de desempregados ao redor do mundo. Famílias perderam tudo, governos falharam, a confiança nas instituições morreu. E quando o presente é caótico, as pessoas não buscam soluções complexas, elas buscam respostas simples, líderes fortes, inimigos claros. Foi nesse vácuo que surgiram Benito Mussolini na Itália, em 1922, Adolf Hitler na Alemanha, em 1933, e o militarismo imperial no Japão. Esses regimes não apareceram do nada. Eles foram a resposta desesperada de sociedades que acreditaram que a democracia tinha falhado. E o mundo assistiu. Enquanto Mussolini e Hitler se armavam e testavam limites, as grandes democracias hesitavam. 1935. Itália invade a Etiópia. A Liga das Nações condena, mas não age. 1936. Hitler remilitariza a Renânia, violando Versalhes. França e Inglaterra protestam, mas não reagem. 1938. A Áustria é anexada. O mundo assiste em silêncio. Setembro de 1938. Munique. Neville Chamberlain entregou a Tchecoslováquia a Hitler em troca de uma promessa de paz. Ele voltou para Londres e declarou: "Paz para nosso tempo." 11 meses depois, a Polônia estava sendo invadida. Cada concessão foi interpretada não como diplomacia, mas como medo. Cada silêncio como permissão. E quando o 1º de setembro de 1939 chegou, a guerra não foi uma surpresa. Foi apenas o momento em que já não dava mais para fingir. A Segunda Guerra Mundial foi diferente desde o início. Não foi uma guerra por território, foi ideológica, industrial, total. Hitler buscava reescrever a Europa. Mussolini queria reconstruir o Império Romano. O Japão expandia pela Ásia em busca de recursos e dominação. E lentamente, as duas maiores potências do século foram arrastadas para o conflito: os Estados Unidos e a União Soviética. O que começou como invasões regionais se transformou em um conflito global. 60 milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras desapareceram. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas a maior guerra da história. Foi a guerra que redefiniu o que significava ser humano no século XX. A Segunda Guerra não foi apenas uma continuação da Primeira. Ela foi o resultado direto de decisões mal tomadas, que
crises ignoradas e feridas que nunca foram tratadas. Versalhes não trouxe paz, trouxe ressentimento. A Grande Depressão não trouxe solidariedade, trouxe radicalização. O apaziguamento não trouxe segurança, trouxe permissão para o caos. E quando tudo isso se acumulou, o mundo não teve escolha, ele teve guerra. Mas dessa vez, algo mudou. Quando a fumaça baixou em 1945, os vencedores aprenderam a lição, ou pelo menos tentaram. Criaram a ONU, reconstruíram a Alemanha e o Japão em vez de puni-los. Estabeleceram uma nova ordem global. Não foi perfeita, mas foi diferente. A história raramente se repete da mesma forma, mas ela frequentemente rima. A Segunda Guerra Mundial nos ensina que não basta encerrar conflitos, é preciso resolver suas causas. Porque quando ignoramos os erros do passado, não encontramos paz, apenas adiamos a próxima tragédia. E essa lição continua valendo hoje. No próximo vídeo, vamos entender como esse conflito redefiniu completamente o século XX e moldou o mundo em que ainda vivemos. Até lá!